Estoques mundiais de soja não devem ser tão grandes como previsto e o Brasil pode se beneficiar. Quem traz mais detalhes é o Vlamir Brandalize. Acompanhe o Paracatu Rural pelo site paracaturural.com. Acesse e cadastre seu e-mail. Mercado Agrícola. Uma grande produção de soja era até então esperada para 2025 a nível mundial. O cenário deve se confirmar, porém, com um consumo que deve ser tão grande quanto. Sendo assim, os estoques não devem ser tão fartos como o projetado. Vlamir Brandalize comenta esse cenário que foi trazido especialmente pelo último relatório de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Se essa tendência se confirmar, quem pode se beneficiar é o Brasil, uma vez que a safra brasileira não sofreu alterações pelas projeções recentes feitas pelo USDA. Começamos o comentário de hoje com a situação da soja no mercado internacional. Nesses últimos dias tivemos relatório do USDA, apontando aí o quadro de oferta e demanda mundial. Ele trouxe corte da safra da Argentina, um pouco mais tímida do que parte do mercado esperava. Saiu de 52 para 49 milhões de toneladas, alguns apostavam em 48, 47, mas o USDA é conservador, normalmente não corta tanto de uma vez só. Cortou um pouquinho do Paraguai também. No Paraguai, os apontamentos apontam que a safra é pelo menos 1 milhão de toneladas a menos. Não cortou a safra brasileira, ainda continua aquela dúvida no Brasil, tem projeção de safra desde 165 milhões até 174, muito variado ainda. As lavouras seguem colheita atrasada, mas tem lavoura de todo tipo, de 100 sacas, 40, 20, 10, mas é uma safra que vai ser uma grande safra, isso é o importante. E o mercado veio se protegendo lá em Chicago. Com liquidações, soja acabou perdendo 10,5 de suporte, o março perdeu até os 10,30 de suporte, mas segue com suporte fortíssimo no 10, dificilmente cai abaixo de 10 agora. E já trabalhando aí bem firme também com suporte 10,20 e provavelmente vai olhar um pouco para cima aí já dos 10,30 nos próximos pregões, porque o ambiente em si ele é positivo. Lembrando que tem um fator aí que está pesando no mercado de Chicago e também pesando aqui no mercado brasileiro para dar suporte nas cotações, que são os prêmios brasileiros que passaram todos a ser positivos. Nós chegamos a ter prêmios negativos de 50 pontos e agora nós estamos tendo prêmios positivos de até 50 pontos. Então inverteu a situação, agora muito comprador no mercado brasileiro e muita presença chinesa já depois do feriadão chinês. Enquanto isso, há pouca pressão de demanda na soja americana. O governo Trump já anunciou que se os produtores americanos tiverem algum problema com a guerra comercial, o governo vai apoiar o setor produtivo, mas o como, que situação que vai se dar, ainda está na dúvida, Certamente ele não vai deixar o produtor quebrar lá, ficar com o estoque na mão com cotação baixa. Prêmios americanos são maiores que os brasileiros e o mercado de Chicago, então, agora tentando recuperar o fôlego depois de pregões negativos aí que vieram em cima do relatório do USDA e depois do relatório ainda respingando mais um pouco. Agora começam a surgir novas indicações aí da Argentina, A Argentina já tem projeções de safra ainda menor. O USDA apontou 49 milhões de toneladas, muita gente por lá falando em 47, 46. Ou seja, na realidade, a safra mundial ela vai ficar menor do que os 420 milhões de toneladas que o USDA apontou, Então, é bem provável que nós vamos ficar com uma safra aí perto de 415 milhões e um consumo perto de 410, ou seja, aquela grande sobra de estoques que inicialmente se esperava aí, que havia projeções, não deve ocorrer. Então isso vai dar fôlego para o mercado aí nos próximos meses, em função de que a própria guerra comercial vai estimular aí os países a importar mais, Então a própria China provavelmente vai buscar importações maiores, trabalhar com estoque mais alto. Essa é a lógica efetiva no mercado internacional da soja. No mercado brasileiro segue com colheita talvez perto de 17%, 18%, ainda abaixo de 20% a nível nacional, sendo que Mato Grosso já passando dos 30%, e atrasado em relação às expectativas e em relação aos anos anteriores também. O produtor segue entregando contrato e poucos negócios novos. E segue com forte pressão de compra aí nos portos, Prêmios aí de 5 a 50 pontos, dependendo do mês, positivos. Mercado bastante firme
a nível de Porto, né? No mercado de balcão vai passando a semana aí praticamente sem grandes alterações, né? Porque o mercado de Chicago caiu e o próprio dólar caiu, mas os prêmios compensaram. Então isso dando suporte aí nas posições. Vamos dizer assim, Porto pode estar trabalhando hoje cerca de R$1 a R$2 no máximo, abaixo do que estava no começo da semana. Balcão R$1 abaixo também. Basicamente em função de que nós saímos de soja de 10,60, 10,70 aí no curto prazo para 10,30, né? Então houve uma queda importante na Bolsa de Chicago e mesmo com a compensação dos prêmios houve uma leve pressão negativa nos indicativos porque o dólar também está um pouquinho mais fraco, né? Então esse é o quadro da soja aí que deve ganhar ritmo de colheita nos próximos dias. Então vamos ter mais pressão de colheita agora com o clima seguir como está previsto, abrir um pouco mais as janelas aí nos estados centrais. Então esse é o quadro da nossa amiga soja. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem duas opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso, estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.